Olá, seja bem-vindo a bibliavocê.com.br. Hoje eu quero falar com você sobre tolerância e respeito. Vivemos num mundo na atualidade onde as pessoas pregam muita necessidade de tolerância. Todo mundo quer ser tolerado e quer ter uma tolerância acima de todos os outros. Só que querem ser tolerados, mas não querem respeitar. Isso é um grande problema, um grave problema. Como você pode querer ser tolerado sem respeitar? É necessário que você respeite para que você seja tolerado. Nós vemos vários grupos de militantes, de organizações sociais de cunho marxista que dividem as pessoas em classes específicas e que não suportam as outras porque não respeitam as outras pessoas, dizem que são opressores e que estão fazendo cada vez mais desgraças na sociedade. E essas pessoas são condenadas pela Bíblia como pessoas que procuram simplesmente caminhar para o mal. Nós vamos ver alguns textos bíblicos aqui que mostram que essa caminhada para o mal, essa caminhada que estão seguindo de cunho ideológico, puramente ideológico, e que não satisfaz em nada a realidade da vida humana, é uma caminhada que leva ao abismo e que nunca produzirá tolerância, produzirá ao contrário, produzirá intriga, contenda, briga, discórdia e até mesmo guerra civil, se for o caso. Um crente jamais pode entrar nessa discussão acerca de tolerância, de uma tolerância de alguém que não te respeita. Vou dar somente um exemplo. Foi sabido que geralmente alguns sujeitos que se dizem filósofos ou artistas ou qualquer raio que seja, eles fazem profanações de símbolos religiosos para que eles chamem a atenção e digam que são tão coitadinhos que eles fazem aquilo. Ora, eles estão desrespeitando os símbolos religiosos. Portanto, sem o respeito, eles impedem totalmente a tolerância, porque não há respeito. A tolerância e o respeito está como direitos e obrigações. Sem respeito não há tolerância. Você não pode exigir tolerância de ninguém se você não respeita. Uma novela perniciosa e maligna que está passando em horário da televisão agora, ela também não respeita a hombridade ou o caráter cristão de nossa sociedade. Ela não respeita também os nossos valores judaico-cristãos de moral. E ela quer, de repente, ser tolerada, apesar de mostrar coisas totalmente contrárias. Então, é interessante pensar que esses sujeitos, esses defensores da tolerância, eles são pessoas desrespeitosas. Eles não respeitam ninguém e, por isso, eles nunca poderão ser tolerados, porque simplesmente não respeitam. Porque, para ser tolerados, eles precisam do respeito. Mas eles não querem respeitar, porque eles não querem ser tolerados. Porque se eles respeitarem, automaticamente eles serão tolerados. E automaticamente perde o motivo da briga que eles geralmente criam. Eles desrespeitam para não ser tolerados e criar uma briga contínua com a sociedade e com as coisas de Deus. Vamos ver alguns pontos sobre isso. Primeira coisa, tolerância sem respeito é uma repressão ideológica. Realmente é uma repressão ideológica. E os ideólogos de plantão, que são esses sujeitos de organizações sociais e de movimentos disso e daquilo, eles, na verdade, querem tolerância só para si. Querem tolerância só para si. E nós podemos ver isso que não é bem assim, não ocorre assim. A tolerância ela é recíproca, ela é mútua e ela parte de duas coisas, ou três coisas mais ou menos. Ela parte da humildade, da mansidão, da paciência e do sofrimento, de suportar o outro, de sofrer o outro. Veja o que nos diz Efésios 4:2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade ou paciência, suportando-vos uns aos outros em amor,
Ou seja, mesmo para a igreja, nós temos que suportar uns aos outros. Alguns dizem, suportar é dar suporte, tentando fazer uma conotação tipo quase que de tecnologia de informática. Não tem nada a ver, suportar é aturar mesmo. Você tem que aturar o outro. Eu tenho que aturar o meu irmão e meu irmão tem que me aturar. Nas nossas famílias, nós aturamos um ao outro. Não significa que todo o tempo temos que aturar o tempo todo, mas em alguns momentos nós aturamos mesmo que seja chato, mesmo que seja desnecessária aquela situação, nós aturamos a outra pessoa. Então é importante que saibamos aturar o outro. Precisamos saber tolerar e sofrer o que o outro faz conosco. E ao mesmo tempo isso tem que ser, como nos diz o texto bíblico, uns aos outros. Não é o seguinte, de você me tolera e eu não te tolero, que é o que tem acontecido na nossa sociedade. Os sujeitos querem ser tolerados, mas não querem tolerar ninguém. Como você vê que eles não querem tolerar? Porque, como eu já disse, não respeitam. Quem não respeita não pode ser tolerado. Então, como nós vimos, ainda falando do respeito, nós podemos entender que essas coisas que cita aqui nesse versículo de Efésios 4:2 constituem o respeito. O respeito, ele é feito com uma humildade. Você tem que ser humilde para se respeitar alguém. Você tem que ser manso para respeitar alguém. Alguém muito brabo, muito agressivo, não está respeitando a outra pessoa. Ele ainda outra característica de quem respeita, ele tem paciência. Olha só, quem respeita tem paciência. Aí vem o que nós podemos chamar de tolerância, ou seja, suportando-vos uns aos outros, ou seja, aturando uns aos outros. Mas aturando quem? Uma outra pessoa que é humilde, que é mansa e que é paciente. E não sujeitos que saem desrespeitando a sociedade, desrespeitando as outras pessoas. Não podemos pensar que seja assim, porque senão estamos nos tornando uma sociedade mais horrível que já existiu na face da Terra. Porque estamos partindo para uma concepção ideológica das coisas que perverte todo o sentido de moral e de valor humano e de respeito do indivíduo por ele mesmo. Isso não pode continuar assim. Se nós formos continuar pensando nisso, podemos dizer que essas pessoas que fazem ideologias, elas desrespeitam os seus alvos. E isso leva muito a entender que essas pessoas são apóstatas e usurpadoras da vontade de Deus. Querem usurpar o poder de Deus. Observe que quando surge o marxismo, o comunismo, ele surge exatamente num contexto de ateísmo, de tentar usurpar o poder de Deus para dar o poder ao Estado. E isso está acontecendo hoje em vários grupos, organizações sociais, movimentos de não sei o que mais lá, que são somente grupos de guerrilha, grupos de ataque à sociedade, aos valores morais, grupos de desrespeito, que às vezes botam o dedo na sua cara na televisão para dizer que você não pode fazer isso ou aquilo porque eles são autoridade máxima, como diz a piada, né? E em Mateus 21:37 há um versículo que diz: por último enviou-lhe seu filho dizendo, a meu filho terão respeito. Ou seja, respeitariam o filho. Essa parábola que Jesus conta, resumindo ela, significa o seguinte: um homem tinha uma herdade, um lugar de plantação, e alguns cuidadores, alguns empregados tomaram conta e tomaram posse para si. E aquele homem mandou empregados irem lá cobrar aquele dinheiro que eles tomaram posse daquilo que eles tomaram posse. Aliás, os sem terras ou os sem tetos de hoje, né, são esses que Jesus está condenando aqui, tá? São os homens maus que Jesus está condenando aqui, baseados em uma ideologia. Observe isso, Mateus 21:37, leia essa parábola toda, que você vai ver que sem terra, sem teto, sem não sei o que, não pode tomar o que é dos outros, porque nesse versículo, se você é crente, você jamais participaria de uma coisa dessa, porque você veria que não é vontade de Deus.
Então preste atenção nisso. Se você começar a ver uma certa presidenciável aí, Marina Silva, defendendo sem terra e sem teto, manda ela ler esse texto bíblico que ela não leu ainda, né? E o que acontece? Jesus então ele mandou, ele conta a história, melhor dizendo, que aquele senhor mandou que empregados fossem lá, outros empregados, servos fiéis, fossem lá e conversassem com aquelas pessoas para que devolvessem a sua terra e lhe dessem o seu dinheiro, aquilo que lhe era merecido. Mas aquelas pessoas bateram e expulsaram deles. Aí depois mataram outros. Aí um dia aquele senhor pensou o seguinte: eu vou mandar meu filho, que é o versículo 37, que enviou o seu filho dizendo: meu filho terão respeito. Mas o que fizeram? Mataram o filho daquele senhor, porque eles estavam preocupados em tomar o que era do outro. Eram os sem terra daquele tempo, eram os sem teto daquele tempo. Não que as pessoas que não têm terra não sejam dignas, mas os movimentos são antibíblicos, porque você organiza movimentos para dizer que são sem terra, que a gente não sabe se é ou não. Muitas vezes não são. Então precisamos tomar muito cuidado com isso, com movimentos ideológicos que desrespeitam inclusive a propriedade dos outros para dizer que tem mais direito sobre o que é do outro do que o que ele poderia conquistar com trabalho, como esses sujeitos que são condenados por Jesus como más pessoas em Mateus 21. Vai lá ler o texto bíblico, vai ver se depois que você lê isso você continua defendendo esse tipo de coisa. Não dá. São pessoas que querem tolerância, mas não respeitam. Diz aqui: enviou-lhes por último seu filho, dizendo: a meu filho terão respeito. Mas não respeitaram sequer a Jesus e continuam não respeitando Jesus até hoje. Por que não continuam não respeitando a Jesus? Porque profanam símbolos sagrados, porque falam mal da igreja, porque botam televisão com novelas que não prestam, com filmes que não prestam, destruindo toda a moral e os bons costumes, tentando fazer lavagem cerebral nas pessoas. Aí depois diz: o pastor faz lavagem cerebral. Não, quem faz lavagem cerebral é a televisão, porque a pessoa fica muito mais tempo ouvindo a televisão e a mídia do que uma mensagem de um pastor na igreja. Se você for contar o tempo que a pessoa fica ouvindo um pastor na igreja, deve dar umas 2-3 horas por semana. Agora, o tempo que essa pessoa fica sendo bombardeada de informações pela mídia, e informações estas contrárias à moral e os bons costumes cristãos, você vai ver que quem faz a lavagem cerebral não são os pastores. Quem faz a lavagem cerebral é quem está te massificando uma ideia. E eles não respeitam a moral e os bons costumes. E eles não respeitam nem mesmo o Filho de Deus. Mataram o Filho de Deus. Quem foi? As pessoas que desrespeitavam. E as pessoas que hoje desrespeitam não podem mais matá-lo porque ele ressuscitou, porque ele está vivo e reina eternamente, mas gostariam de tê-lo matado. Isso são um tipo de pessoa que está pedindo tolerância hoje. Pessoas intolerantes, realmente desrespeitosas. Se a pessoa é desrespeitosa, ela não pode ser tolerante. Um líder desse movimento aí sem terra veio falar para botar o dedo em risco: vocês não podem fazer isso. O que vocês não podem fazer isso, meus irmãos? Não aceitem essas coisas. Esses movimentos não são para crentes. Eu estou batendo firme nessa tecla porque tem muito crente se iludindo com isso. E se um crente continua se iludindo com isso, ele está pedindo para ir para o inferno, porque ele está deixando de ser crente e está sendo um apóstata. Então não caia nessa esparrela. Outra coisa, os ideólogos também eles reprimem as outras pessoas que têm uma moral, um valor, uma conduta cristã a partir de constrangimento pelo desrespeito que eles fazem. Mas eles fazem esse constrangimento desrespeitando inclusive a eles mesmos. Eles se tornam pessoas desprezíveis por eles mesmos. E quando eles se tornam desprezíveis, eles automaticamente não podem se tolerar. Eles mesmos não se toleram.
E quando eles não se toleram, eles começam a achar que os outros têm obrigação de tolerá-los para compensar a incapacidade deles de aceitar a si mesmo como ele é, porque ele vive uma vida de desonra. Veja o que nos diz Romanos 1:24. Por isso, Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Ou seja, homem com homem, mulher com cachorro, com não sei o que. Essas pessoas, elas estão entregues às suas próprias vontades desenfreadas pelo prazer e estão em seus corações entregues à imundícia. E olha só o que ele diz aqui: para serem os seus corpos desonrados entre si. Ora, se a pessoa mesma se desonra, segundo as Escrituras, não sei o que estou dizendo, a Bíblia é Sagrada, essas pessoas que fazem essas coisas estão se desonrando entre si. Se elas se desonram entre si, elas não têm respeito por si mesmas. Então, se elas não têm respeito por si mesmas, elas são incapazes de respeitar o outro. E se elas não têm respeito por si mesmas e são incapazes de respeitar o outro, lembremos que para haver tolerância tem que haver respeito. Então elas são incapazes de exercer a tolerância, mas elas são capazes de reivindicar tolerância, mas sem dar a devida contrapartida. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa mensagem para você hoje. Tolerância só existe com respeito. O marxismo que está aí hoje, que está dominando as nossas faculdades, que são uma vergonha mundial, esse marxismo está fazendo com que as nossas faculdades criem pessoas que não respeitam as outras, que querem apenas ser toleradas porque acham que tem que ser toleradas, porque eles querem impor uma tolerância. A tolerância não se impõe. Tolerância é uma coisa mútua, como nós vemos, mas ela tem que ser temperada pelo respeito, porque se o sujeito não respeita a si mesmo, não tem autoestima, não tem amor próprio, essa pessoa não pode ser tolerante, nem poderá tolerar ninguém. E nem poderá ser tolerada também. Observe, falta respeito. E é interessante que Jesus dá um mandamento fundamental para todos os homens. Antigamente eu não compreendia muito esse mandamento, mas depois eu compreendi. Você deve amar ao próximo como a si mesmo. Sabe o que significa isso? Que assim como você é capaz de amar a você, você vai amar o outro. Você não vai amar o outro mais do que ama você. Você vai amar o outro como ama você. Então, se o sujeito não se respeita, automaticamente ele não se ama. Se ele não se ama, ele não pode amar o outro. Porque é uma prerrogativa bíblica. Ele tem que amar a si primeiro para amar o outro. E não mais do que ele, mas como ele. Senão não há amor verdadeiro. Obviamente, pessoas que estão nessa ideia de tentar tolerância sem respeito são pessoas muito tristes, pessoas que merecem a misericórdia de Deus, merecem as nossas orações e que precisam se converter para encontrar a verdadeira vontade de Deus e a verdadeira tolerância que vem do respeito pela palavra de Deus e pelas coisas que Deus preparou para nós. Amém.